a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. O título da mensagem dessa noite é Desfazendo-se do pano velho. Você pode falar comigo? Desfazendo-se do pano velho. Mais uma vez, desfazendo-se do pano velho. Nós estamos concluindo os nossos domingos. Hoje, conforme já dito, o último domingo do mês de 2024. Não apenas do mês, mas o último domingo do ano de 2024. E certamente muitas coisas nos vêm à mente. Certamente vem ao seu coração algumas projeções, algumas coisas nós vamos plantando no nosso coração. Conforme nós sabemos que a vida nada mais é do que a soma de momentos vividos. Momentos bons e momentos ruins. Seria maravilhoso se a vida tivesse apenas um terreno plano, sem ondulações, sem nada. Mas nós sabemos que a vida não é assim. Contudo, amados, nós chegamos com muita alegria diante do Senhor, porque Ele tem nos sustentado. Amém? Alguns já partiram para a eternidade, outros estão em fase terminal, outros estão hospitalizados, mas aprove a Deus permitir que aqui nós estivéssemos. E nós devemos ser gratos ao Senhor. E é pensando nisso, estamos com um sermão preparado em cima do tema anual para a nossa passagem de ano novo, mas eu pensei que eu poderia estar falando neste último domingo de 2024. E o tema que me veio à mente foi este: desfazendo-se do pano velho. Aqui em Lucas capítulo 5, versículos 33 a 39, nós temos Jesus, ao ser interpelado pelos fariseus e alguns mestres da lei, a respeito de alguns costumes dos quais os seus discípulos não estavam observando, ele vai contar-lhes esse provérbio, dizendo assim, essa palavra, dizendo assim: disseram-lhe eles, versículo 33, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, o que eles não faziam? Comem e bebem. Nós dizemos o que eles faziam? Comem e bebem. Continua. Jesus, porém, volta lá o texto. Disseram-lhe eles, ou seja, os escribas, os fariseus, os discípulos de João, olha bem, e bem assim, os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Continua, dias virão, disse Jesus, contudo em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Vamos falar juntos? Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Alguém que já fez isso? Pegar um pano novo e colocar numa roupa velha? Veja que nós estamos, hoje seria muito comum, mas naquela época, né, a gente vê Jesus trazendo isso como um costume daquela época, dizendo, olha, ninguém faz isso, né? Continua dizendo o seguinte: e ninguém põe o quê? Vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto aonde? Em odres novos, e ambos se conservam.
E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Vamos pensar nessa noite que Jesus está querendo nos trazer. Eu quero me ater apenas à primeira parte dessa parábola de Jesus, que certamente está em consonância com a segunda parte, quando ele fala do vinho. Então ele está dizendo a respeito de pano novo em roupas velhas. E é muito importante nós sabermos que, basicamente, Jesus está dizendo para os escribas, os fariseus, para os seus, aqueles que estavam interpelando a respeito de alguns costumes, que ele veio para trazer uma proposta diferente. Ele veio para trazer uma mentalidade diferente. Se o estereotipo estava muito presente na vida e nos costumes judaicos, Jesus ele vem trazendo uma proposta, plantando o reino de Deus e mostrando que, a partir dele, as coisas deveriam fluir, melhor dizendo, de dentro para fora. Ou seja, qualquer ato nosso externo que não seja algo proveniente do íntimo do nosso coração, só tem um valor para os homens, mas para Deus isso não tem nenhuma valia. Até no aspecto da nossa adoração, Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. É uma coisa que vem de dentro para fora. Você colocar o seu coração ali. Agora, irmãos, nessa noite, pensando numa nova mentalidade, certamente nós precisamos nos desfazer de algumas coisas para que em 2025 a gente possa levar uma vida mais leve, uma vida mais suave. Será que isso seria possível no meio de tantas turbulências, no meio de tantas notícias ruins, no meio de tantas mensagens contrárias? Será que é possível a gente trazer algo assim leve para as nossas vidas, para o nosso coração, para o nosso dia a dia em 2025? Nós vamos ver nessa noite que a proposta que Cristo nos traz é uma proposta maravilhosa, porque nós vamos continuar certamente levando conosco algumas coisas para 2025. Mas o que nós vamos levar para 2025? O que você vai levar para 2025? Porque a proposta do reino de Deus. Primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. O que nós devemos levar para 2025? Eu quero transformar essa mensagem num conselho pastoral para todos nós. O que nós devemos levar? Aqui nós encontramos dizendo assim, quero trazer o quê? A memória, o que me pode dar esperança. Vamos falar juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças a Deus, nós não sofremos de amnésia. Trazer à memória significa você reviver aquilo que de fato nos traz esperança. Certa feita eu estava na casa de um colega, no bairro Bandeirantes, e ao lado da casa dele, um casarão, lá só estava passando aquelas músicas dos idos de 1980, Roberto Carlos, de vez em quando pulava para Chitãozinho Chororó, depois pulava para Amado Batista. E eu, conversando com ele, falei assim, rapaz, o pessoal está meio assim, deve estar muito triste, alguma coisa, né? Ele falou assim, rapaz, mora um casal ali de idosos. E eles devem ter tido, assim, uma boa memória do passado, agregado a essas músicas, de tal maneira que tem períodos que eles ficam ali, ficam o tempo todo, a tarde toda assim, aí vai lá, dança,
os dois sozinhos ali, os dois idosos, ficam dançando ali. Irmãos, pensando nessas questões, a gente sabe que algumas pessoas, quando elas trazem à memória algumas tragédias, em muitas situações, por isso que existem os famosos botecos nos interiores da vida, os barzinhos. Há muitas pessoas que elas vão para os botecos da vida e elas enchem a cara na cachaça, objetivando esquecer um passado triste, um momento de agonia. Às vezes brigou com a mulher, brigou com não sei o quê. Eu pensando nessas questões, a gente fica se perguntando, irmãos, o que é que nós devemos levar para 2025? Nós sabemos que a cruz, ela unifica passado, presente e futuro. Porque o nosso passado estava diante de Deus, o nosso presente está diante do Senhor, e o nosso futuro também está diante de Deus, porque Deus é um ser atemporal. É um ser que não está restrito a passado, presente e futuro. Então toda a nossa história já se encontra e se encontrava diante dele. Pastor, tem algum problema a gente olhar para o passado? Não tem problema nenhum você olhar para o passado, desde que esse olhar para o passado não seja um olhar que irá lhe aprisionar a um sofrimento. Nós não somos masoquistas. Nós não gostamos de ficar sofrendo. Então você pode olhar para o passado, se foi um momento vivido de tristezas, de perdas, de angústias, você deve olhar para esse passado, mas tendo-o como uma força maior, que irá lhe impulsionar a buscar, a ter uma vida mais íntima com Deus, a ser um cidadão melhor. O passado, ele, irmãos, nos é importante se ele de fato nos arremessar para o futuro com uma projeção nobre, maravilhosa nos nossos corações. Por isso que o irmão Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas que cheiram naftalina, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Entenda nessa noite o que Paulo está dizendo. Tirar a vestimenta velha significa a gente buscar em Deus uma mudança de mentalidade, uma mudança em que estará passando pela nossa mente e culminando nas nossas atitudes. Então, eu preciso e posso até olhar, repito, para o passado, desde que esse passado, quem vai fazer conosco? Desde que ele estará nos impulsionando para o futuro. Quando Paulo, em algumas circunstâncias, fez menção do seu passado, e como ele perseguia a igreja, aquilo impulsionava Paulo a reconhecer que a graça de Deus estava sobre ele. Não com o intuito de vivenciar, de continuar perseguindo a igreja, porque agora estava numa nova dimensão. Então levemos para 2025 aquilo que pode gerar o quê? Esperança. Não leve nada, mais nada, absolutamente nada que possa lhe causar aborrecimento, que possa lhe neutralizar, que possa lhe fazer parar. Projete a sua vida em Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Ter essa esperança é exatamente isso, nós nos voltarmos para o Senhor,
Ah, e se o passado foi bom, pastor, foi maravilhoso, glória a Deus. Passado de intimidade, de relacionamento com Deus, de prosperidade, de crescimento. Não fique contente no sentido de entender que a sua vida se resume a esse passado. Mas entenda que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo hoje. O Deus que operou maravilhosamente na sua vida no passado é o mesmo Deus que continua operando maravilhosamente na vida do seu povo. Quantos creem nisso? Porque Ele é o mesmo ontem, vamos falar juntos? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Então levemos para 2025 aquilo que pode nos gerar esperança. Segundo lugar, 2 Tessalonicenses 5,18, nós temos mais algo que você pode colocar na sua passagem para 2025. Primeiro, aquilo que pode gerar esperança. Não gera esperança, deixe de lado. Não vai gerar nada, expectativa no seu coração, abandone. Não fica carregando isso, tornando peso. Carregando peso desnecessariamente. Não faça isso não. Em segundo lugar, está escrito aqui, em 2 Tessalonicenses 5, versículo 18. Irmão Hélio Augusto até deu uma palavra, trouxe uma palavra também. Na linguagem, na tradução NVI, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu queria que o Marco projetasse a nossa versão, não sei o que ouvir, mas o que nós devemos levar para 2025? Um coração cheio de gratidão. Será que você pode falar comigo? Diga assim: eu quero levar para 2025 um coração cheio de gratidão. Amém? É primeiro, eu coloquei aqui, mas é isso mesmo. 1 Tessalonicenses, perdão. Eu corrigi aqui. Isso que mais ficou assim, não falou nada, né, Mike? 1 Tessalonicenses, vamos falar juntos? 1 Tessalonicenses 5, 18. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus para conosco em Cristo? Qual que é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus? Que em tudo nós estejamos dando graças. Ser grato a Deus, amados, é viver a dificuldade, mas enxergarmos além daquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser gratos ao Senhor porque quando nós somos gratos ao Senhor, nós olhamos para Deus além dos problemas. Por isso que Paulo está nos chamando a atenção para sermos gratos ao Senhor. E quando nós somos gratos a Deus, nós nos abrimos para que estejamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Sermos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sermos gratos a Deus por aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado para nos abençoar. Jovens, sejam gratos aos vossos pais. Pais, sejamos gratos pelo grande presente de Deus nas nossas vidas, que são os nossos filhos. Sejamos gratos a Deus pela igreja que nós congregamos. Sejamos gratos a Deus pelo mantimento, pelo alimento, pela provisão de Deus. Temos N razões para sermos gratos a Deus. Amém? Se formos gratos a Deus, amados, em nossas circunstâncias, podemos vivenciar uma doce paz de Deus nos nossos corações, mesmo diante das tribulações que atravessamos.
Será que você pode falar isso comigo? Diga-me assim: se formos gratos a Deus em nossas circunstâncias, podemos vivenciar uma doce paz em meio à tribulação. Mesmo na tribulação. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, Paulo vai falar sobre uma situação e como ele tinha um coração grato, ele vai fechar dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me for. Olha o que Paulo está dizendo: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Coração grato. Tanto sei estar o quê? Humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como também de escassez. Tudo posso naquele que? Tudo posso naquele que? Amém? Então, sermos gratos a Deus não é ignorarmos os momentos vividos. Nós estamos com a nossa irmã que participou conosco da escola bíblica dominical, e fugiu o nome da irmã. Cristina, dê um sinal com a moça aí, querida. Irmã Cristina, olha o sorrisão da irmã Cristina, olha lá, você que me esteve de manhã. Até brinquei com ela, que sorriso lindo. E depois, ela disse assim: pastor, quem vê o sorriso não sabe das lutas que a gente tem atravessado enquanto família. Eu perdi o meu filho. Quantos anos o filho? 46 anos. Recentemente, né? Olha bem, não exclui, irmãos, o que nós passamos, mas eu sei que a irmã provavelmente já expressou essa questão da confiança em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é gratidão. E a gratidão, irmãos, ela é o antídoto, é o remédio que combate um mal tão presente na sociedade chamado murmuração. Já perceberam como nós temos uma geração hoje que reclama de tudo? Nada está bom. Nada está bom. Nada está bom. E muitas vezes nós começamos a reclamar, e reclamamos de Deus, reclamamos do político, reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos e nos esquecemos de sermos gratos a Deus. Porque é um privilégio para nós a compreensão de que o nosso nome está escrito no livro da vida. A gratidão, irmãos, combate esse tipo de sentimento que, repito, à luz do que nós pregamos domingo passado, só vê o lado tenebroso das situações, mas não é capaz de reconhecer os grandes feitos de Deus. Talvez você tenha trazido até hoje a sua bagagem, murmuração, reclamação, nada está bom, tudo está ruim. Nós aprendemos com o irmão Jó, no capítulo 1, versículos 21 e 22, em face às perdas que ele estava tendo, as provações vividas ali, quando eles chegaram para Jó, dizendo a respeito da morte dos seus filhos, a Bíblia nos diz que Jó, ele disse assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. É o que a irmã expressou hoje na escola bíblica dominical. Irmãos, só tem condição de fazer isso quem sabe ser grato a Deus. Por isso que aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, vai dizer assim: deem graças em todas as circunstâncias, não é pelas circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Nós aprendemos que esta é a vontade de Deus. Amém? Terceiro lugar, o que eu devo levar para 2025?
Queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Não vou nem pregar esse tópico, se mais já, né? Houve uma sintonia, né? E nós temos aqui algo maravilhoso. Leve aquilo que gera esperança, leve para 2025 um coração grato. E aqui nós temos em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A outra tradução vai dizer o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos falar juntos mais uma vez? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos levar alegria para 2025. Ainda que todo pano de fundo esteja sendo contrário, mas a nossa alegria, repito, ela ultrapassa os limites das circunstâncias, porque a nossa alegria está em quem? Está em Cristo. Irmãos, isso é uma determinação. Se você quiser carregar a vida inteira tristeza no seu coração, você vai fazer isso. É uma decisão. Se você quiser reverter, mudar a situação, certamente você vai aprender a se alegrar em Deus. Veja que nós temos Eclesiastes 30, versículo 22 a 27. Olha o que nós temos. Acho que eu não estou errado, né? Deixa eu colocar essa referência aqui. Bom, depois a gente confirma essa referência. Mas veja bem, o que acontece e por que nós nos entristecemos tanto? É porque, em geral, nós colocamos a nossa alegria nos bens transitórios desta vida. Em geral, nós achamos que a felicidade que nós possuímos, ela está agregada nos bens materiais, nas pessoas. E quando nós fazemos isso, as pessoas, por serem falíveis, os bens materiais, por serem temporários, a gente vai ter uma alegria passageira. Vocês já viram aquelas pessoas que acham que a felicidade está nas drogas, na bebida, no cigarro e etc. Tem um prazer momentâneo, mas depois elas descobrem que aquilo ali não traz benefício nenhum. O que provém dessas coisas são coisas terríveis, porque elas acabam se tornando prisioneiras. Mas a orientação bíblica, irmãos, para nós é que nós devemos levar uma vida alegre para 2025. Amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ou, regozijai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, regozijai-vos. Alegria. Simar já disse aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Isaías foi o profeta que disse a respeito da missão de Jesus, que ele tiraria de nós aquela vestimenta de tristeza e traria uma unção de alegria sobre nós. Então vamos nos descobrir. Os salmistas escreveram assim muitas vezes sobre essa alegria em Deus. E por fim, o que é que eu devo levar para 2025? Mateus 6,33. Que nós já conhecemos. Mateus 6,33. Vamos ler juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, o quê? Vos serão. Primeiro, vamos levar aquilo que gera esperança. Segundo, vamos levar um coração grato. Terceiro,
vamos levar um coração leve, alegre diante de Deus. E em quarto lugar, em último lugar, vamos levar um coração que prioriza o reino de Deus. Amém? Se você aprender isso nessa noite, já ficamos felizes. Alguém disse assim, irmãos, se Deus for a sua prioridade, Ele visitará todas as suas necessidades. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim, se Deus for a minha prioridade, Ele visitará todas as minhas necessidades. A única coisa que Deus quer é que Ele seja a prioridade do nosso coração. Aliás, Jesus nos desafia exatamente a priorizarmos o seu reino. As pessoas, em geral, colocam em primeiro lugar a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira, os desafios. Mas nós sabemos que há algo mais importante para nós cristãos, e nós devemos observar isso, que é o reino de Deus. O Senhor quer que nós foquemos em seu reino. Não tem problema nenhum você ter, materialmente falando, os seus objetivos, os seus ideais, mas você não pode deixar de estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Se Ele é o nosso rei, então Ele é quem deve comandar as nossas vidas. Se Ele é o nosso rei, logo o nosso trabalho principal deve ser procurar o que verdadeiramente é a vontade de Deus para conosco. Amém? Por isso que ele está dizendo assim, buscar primeiro o reino de Deus e todas estas, que coisas são estas? Comer, beber, vestir, aquilo que gera ansiedade no coração da gente. Amém? Amém? Então, se Deus é a nossa prioridade, fique tranquilo, meu irmão, tranquilo, que Ele vai visitar todas as tuas necessidades. Ele vai visitar. E essa visita do Senhor não é aquela questão igual beija-flor. Ele vem e nos marca com a bênção que nós necessitamos, que nós precisamos. Por isso que o salmista, no Salmo 34, falou assim, que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Amém? O que nós vamos levar para 2025? Em primeiro lugar, aquilo que nos gera esperança. Em segundo lugar, um coração cheio de gratidão. Em terceiro lugar, vamos buscar essa alegria que vem do Senhor. Simar fez menção aqui que a alegria é fruto do Espírito Santo. Deixa Ele gerar isso no seu coração. Amém? E em último lugar, o que nós devemos levar para 2025? Devemos levar a priorização do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos cantar novamente essa música, Simar? Que nos fala dessa importância do Senhor visitar o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos focar no reino de Deus. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Se possível, fique de pé no seu lugar. Nós vamos falar com Deus. O que você vai levar na sua bagagem para o ano que vem? Um coração ansioso? Um coração inseguro? Não coloque pano novo em remendo velho. Mude a sua mentalidade. Leve aquilo que Deus tem proposto para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar a irmã Cleonice para fazer essa oração a Deus. Amém? Oração a Deus. Amém? Aleluia.
Sim, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que é o último domingo de dezembro, mas colocamos no Senhor, Pai, todas as nossas esperanças, as nossas expectativas. Sim, ó Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que o reino, Pai, que providência nas nossas vidas. Pai, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, priorizar, Pai, a tua obra. Glória a Deus. Buscarmos cada dia mais. Pai, sabemos, ó Deus, que vem chegando um ano novo, mas todos nós sabemos que nada muda se não mudar. Sim, ó Deus. Nós mudamos apenas no calendário. Mas situações vão persistir se nós não fazermos a diferença. Por isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada, que possamos refletir, meditar cada dia mais na tua palavra e buscar, Pai, cada dia mais o conhecimento do Senhor. E sabemos que sem o Senhor nada seremos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço. Aleluia.